Olá, gente. Vamos continuar nosso estudo sobre a Bíblia apologética. Depois, provavelmente, nós vamos estudar outras Bíblias, outros materiais, tá? Vamos pensar agora em gratidão a Yahu, nosso Deus, para que Ele nos proteja, nos abençoe sempre e que Ele veja esse nosso esforço de aprender a palavra dEle, para a gente confirmar a Ele que a gente está com a aliança firmada, Yahu, com você, Yahu. Então vamos lá, continuando o estudo, a gente hoje vai começar a falar sobre o capítulo 1, a chave da solução. De onde se pode partir para chegar a uma conclusão sobre o número exato dos livros da Escritura? Qual o critério pelo qual haveremos de aferir a inspiração de tal e tal livro apontado por este ou por aquele como divinamente inspirado? Os protestantes nessa matéria, como em toda outra relativa à doutrina, não têm opinião formada senão quanto a um pormenor não admitir de forma alguma que a autoridade da Igreja possa definir sobre assistência e inspiração divina qual o catálogo dos livros divinamente inspirados. Afirmos uns que os critérios para se discernir o livro inspirado é a tradição, ou seja, Reminis Exame Concili Tridentine. Afirma, entre outros, esses critérios é o consentimento da verdadeira igreja, assim, Melarchthon. Vamos ver o que quer dizer. Até em latim, né? Sobre os corpos da reforma. Essa é uma questão muito, né, de explicativo que eu não sei se interessa muita gente, mas vamos lendo por questões de... Vai que a gente acha alguma informação que pode, né, dar um sal na nossa pesquisa. Alegam terceiro que livros divinamente inspirados são aqueles que a respeito dos quais nunca se duvidou na Igreja verdadeira, assim a Igreja Anglicana e as confissões de Wittenberg. Wittenberg reza a confissão de Wittenberg. Sacram Scripturam vocamus eos caninocos libros. Por enquanto essa parte a gente poderia até ter pulado, né? Mas já que eu comecei esse vídeo, vamos lá, né? É de pensar aqui se existe esse debate, qual livro que deveria colocar, qual é verdadeiro, qual é apócrifo que deveria ter tirado, né? Já se vê que eles não ouviam Yahu, né? Yahu não falava com eles, né? Porque se falasse, eles poderiam perguntar, né? A não ser que Yahu falava uma vez na vida, uma vez na morte, né? E aí essa questão eles não tiveram respostas ou não perguntaram, né? Mas a gente já vê que eles não tinham uma comunicação direta com Yahu, nosso Deus. Os nossos pastores do Brasil, na maioria sem teologia, firme nas suas exposições, oscilam entre tradições as mais absurdas, agarrando-se a tudo quanto parece defendê-los e refugando tudo quanto vem a contraditá-los. Onde a tradição lhe apresenta um texto favorável às suas ideias, amparam-se com ele. É sempre aquela história, né, da pessoa, vou usar esse versículo, essa frase, essa parte aí, porque vai me favorecer, entendeu? E aquela eu vou ignorar porque ela vai contra meus interesses individuais, né? É um problema do ser humano, né? Até os documentos conciliares e as cartas dos papas, onde tinham vinculações de abono dos princípios protestantes, são citados como argumento contra a teologia católica. E onde tudo lhe é contrário e desfavorável, apela ora para a própria Bíblia, como a única regra da fé, ora para a inspiração interna dos crentes na livre interpretação, como um caminho certo para o conhecimento da verdade. É bem complicado esse negócio de interpretação, que tudo depende muito do seu conhecimento de vida, da época do país que você está e da época do país que o texto foi criado, né? Vamos assim dizer, foi inspirado. Ou o próprio Deus escreveu lá nas tábuas, né?
Então, é bem complicado, né? Porque o ser humano pode entender alho por bugalho, né? Ah, eu já tive algumas experiências assim bem dantescas, né? De falar algo e a pessoa entender outra completamente diferente e olha que a pessoa é do meu país, né? Fala a minha língua da minha época e coisas do cotidiano, você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Imagine um texto que foi escrito há milhares de anos atrás, num povo completamente diferente do nosso. Então é bem preocupante de pensar que as interpretações, ainda mais os textos alegóricos, né, as proféticos, as pessoas não estão alcançando provavelmente nem um terço do real sentido do que está escrito lá. Quem sabe o dia em Yahoo tenha piedade de nós e escolha alguém para ele explicar as coisas pormenores e aí essa pessoa passar para todos. Para aí, mas espero que vocês acreditem nessa pessoa, né? Não vá querer crucificar ele, né, gente? Não duvido nada, mas vamos lá. Como caminho certo para o conhecimento da verdade. Ninguém que não perceba serem estes titubéios e contradições indícios de quem não está certo. Se os protestantes tivessem certo do que ensinam contra a igreja, sua convicção seria firme e sua regra de fé seria unânime. O que lhes falta? O princípio, o fundamento da fé em matéria de doutrina. Esse princípio, esse fundamento é a autoridade divina que nosso Deus, né? E Yeshua conferiu alguém dentro da sua igreja. Pois é, isso que eu acabei de falar, né? Enquanto não tem alguém capacitado e que comunique direto com Yahoo, pelo menos com uma frequência, não tem como a pessoa guiar as pessoas. Vai ser aquela história, um cego guiando outro cego, né? Ainda espalhando a sua ignorância de interpretações distorcidas por aí, né? Porque infelizmente as pessoas têm um ego tão certo, tão firme, né? Tão inflado que eles dizem, é isso aí, ponto final. Eu até hoje, quando leio as coisas, pode ser isso, pode não ser, né? Tem os erros de tradução, de compreensão do próprio copista, né? As preguiças e às vezes a maldade mesmo, que a pessoa pode estar endemoniada, que nós sabemos que isso acontece. Mas futuramente nós vamos estudar um material de um padre exorcista, tá? E aí a gente vai entender um pouco mais isso também. Então acompanhe aí o canal. E é bem complicado, a gente precisa realmente de alguém capacitado para explicar as coisas como realmente são, né? Eu só temo que as pessoas são tão manipuladas e ignorantes que elas vão acreditar e estão acreditando hoje em dia, seguindo pela ganância de conhecimento, seguindo o inimigo, né? Então, quando chegar o Messias, vocês vão querer crucificar, né? Porque vocês são um bando de mula. E olha que eu estou sendo muito educada. A igreja é uma sociedade divina em sua instituição, mas é humana em seus membros. Às vezes é demoníaca, mas vamos lá. Alguns são, né? Infelizmente. Se um desses membros não recebesse de Yahoo a capacidade de inerrância da infalibilidade em matéria de fé, não seria nunca possível a conservação do divino depósito da revelação. Eu acho que a gente está em deficitário disso hoje em dia, mas vamos lá. Adotando todos os critérios da prudência humana, os homens mais sábios da igreja estariam sujeitos a dissensões em pontos fundamentais. Se uma assistência divina não preservasse a igreja e uma autoridade infalível não fosse o seu critério de certeza. Eu acho que a gente está capenga disso, gente. Isso é verdade, principalmente na questão básica dos livros santos. Opa, virou aqui. Me perdi, peraí. Dos livros santos. Quem pode nos garantir que tal livro é inspirado? Quem pode, na sucessão de tantos séculos, assegurar com divina certeza que o catálogo genuíno dos livros de Yahoo é tal e não outro? Invocar no acaso a própria Bíblia é um ilogismo, um círculo vicioso, uma petição de princípio. É o mesmo que dizer a Bíblia é uma inspiração, porque a Bíblia diz que é inspirada. Além disto, a própria Bíblia não nos dá em nenhum dos seus livros nem das suas regras para julgarmos a inspiração de um livro santo nem um catálogo dos ditos livros. Apelar para a tradição histórica que reconheceu tais e tais livros como de Yahoo
é sempre um critério humano e não de rara crivado de contradições, precisamente porque é humano. O critério para discernir um livro divino de um livro humano com absoluta certeza divina não pode ser um critério somente humano, ou seja, só um ser divino, né? Eu estava vendo um vídeo dos judeus, eles falam barra código, né? Barra código. Eu, gente, que negócio é esse? Barra código, parece coisa de computador. Eu ainda não entendi porque eles usam uma coisa tão parecida com computador, né? Mas aí explicaram a mesma coisa de Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. E para eles isso quer dizer que aquele ser não é humano, é um ser divino, e é esse ser divino que eles querem ouvir. Então é mais ou menos isso aqui, né? É uma pessoa conectada que fala com Yahoo, né? E que tem um esclarecimento, uma condição de trazer a informação e a interpretação correta, que no momento a gente não tem, né? Não tem. Tem muita gente hipócrita, muita gente falaciosa, muita gente egocêntrica, diz que é certeza absoluta que é aquilo, né? E eu vejo os vídeos de vários evangélicos, várias pessoas na internet, místico também, falando, e eles falam com uma certeza absoluta. Aí eu pergunto assim, qual certeza absoluta dessa pessoa? Leu num livro? Tá, e daí? Quem escreveu esse livro? Quem era essa pessoa? Quem garante que essa pessoa escreveu com boa intenção, que sabia realmente das coisas, né? Ouvi a palavra de não sei quem. Tá, e qual a experiência prática dessa pessoa, prática de vivência com Yahoo, né? Com a verdade, para poder afirmar com certeza que é aquilo, né? Hoje eu estou numa situação que eu falo assim, Yahoo, eu só tenho dúvidas. Eu só tenho dúvida porque a gente vê um monte de desinformação e a gente não sabe qual é o teu. Você precisa dizer pra gente qual é o teu, né? Qual é a verdade, qual é a sua versão, qual é a história verdadeira, né? Qual é a verdadeira interpretação, quais são a verdadeira, a melhor tradução, ou você quer dar uma nova tradução, ou um novo livro, né? Que vai que, né, a Bíblia, a própria Bíblia foi tão distorcida por traduções, né, e por propósito mesmo, né, por erros de gente maldosa mesmo querendo lesionar, né? Tanto que quando eu acho a palavra Senhor na Bíblia, já me orientaram que eu tenho que falar Yahoo, porque aí não vai para o endereço errado, né? Porque o Senhor quer dizer que é Baal, né? Que é Moloque, então a gente fica na ignorância e não sabe disso, né? Bom, vou parar esse vídeo aqui, porque eu acho que só posso 15 minutos aí, e aí a gente vai estudando em seguida. Talvez eu acabe esse parágrafo aqui, peraí. A conclusão é patente se Deus não deixou na Bíblia lista de livros inspirados. Eu acho que não precisa, né, gente? Eu acho que eu até vou pular esse capítulo.